Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Já que o assunto que levou a forte acalorada discussão entre Paulo, Barnabé e judaizantes, fariseus que haviam se convertido, porém ainda eram legalistas, a discussão era sobre a circuncisão, vamos avaliar um pouquinho mais sobre esse ritual para sabermos por que hoje ele não é obrigatório. Em primeiro lugar, a circuncisão não era uma orientação humana. Quando você lê Gênesis 17, 9 a 14, o próprio Deus havia dado a circuncisão a Abraão, o pai da fé, para que todo aquele que decidisse fazer parte do plano de salvação, ele deveria ser circuncidado como um sinal externo de que ele tinha a fé de que Deus o estava chamando para ser salvo pela fé. Então Deus havia dado essa orientação em Gênesis 17, 9 a 14. E quando lemos Êxodo capítulo 12, 43 até o 49, todo pagão que desejasse fazer parte da aliança de fé, da aliança de salvação que Deus havia feito com Abraão, ele deveria também se circuncidar como uma demonstração externa de que o seu coração acreditava na salvação que Deus oferecia. Agora tem um detalhe, amigo ouvinte. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, passou a compreender que a circuncisão tinha sim um propósito didático, tinha um propósito pedagógico, que era ser uma evidência externa para os homens de que eles haviam no coração aceitado o plano de salvação. Porém, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para também descobrir que este ritual, mesmo tendo tido a sua importância didática e pedagógica, ele não mais era obrigatório. Vemos isso em vários textos no Novo Testamento. Eu vou ler para você, por exemplo, Romanos 3,30, que diz assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Ele mostra que ninguém precisa praticar a circuncisão para ser justificado e para ser perdoado dos seus pecados. A circuncisão era um sinal externo de que a pessoa havia aceitado a fé. Porém, Paulo via a justificação como sendo independente da circuncisão. E por isso ele passou a ver a circuncisão como não sendo mais obrigatória. Em Gálatas 3,28 ele ensina uma verdade muito forte. Diz assim: não pode haver judeu e nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo passou a entender que toda pessoa que aceitasse a Cristo como Salvador, ela fazia parte do povo da aliança. Agora, o sinal de que a pessoa fazia parte da aliança de salvação não era um sinal externo simplesmente, mas era a fé na pessoa de Cristo como Messias. E ela passou a expressar esta fé em Cristo como Messias por meio do batismo por imersão. O detalhe é que os judaizantes, em Atos 15, eles estavam misturando dois conceitos que são separados: aliança e salvação. A aliança era o acordo de Deus para salvar a humanidade unicamente pela fé em Deus. A aliança era o meio didático para ensinar sobre a salvação. Na verdade, a circuncisão era o meio didático para ensinar sobre a salvação. Mas a circuncisão em si nunca foi um meio de salvação. A salvação, amigo ouvinte, sempre foi pela fé. Outro detalhe que encontramos no Antigo Testamento: o fato de uma pessoa se circuncidar e fazer parte da comunidade de Deus não significa que ela seria salva. Porque em Jeremias 4,4 nós vemos Deus convidando pessoas para circuncidarem também o coração e não apenas o próprio corpo. Então você percebe claramente que era possível pessoas se circuncidarem na carne, cortarem a pele do prepúcio, que cobre a glande do órgão genital masculino como um sinal da aliança, porém eles não haviam circuncidado, tirado o desnecessário, convertido o coração. Então as pessoas precisavam entender que a circuncisão era um recurso pedagógico, didático, para apontar para uma realidade de que a salvação é unicamente pela fé em Deus. E o próprio Abraão, de acordo com Paulo em Romanos 4, 9 a 13, ele não foi justificado porque se circuncidou.
ele foi primeiramente chamado por Deus unicamente pela graça. Depois veio a orientação da circuncisão para servir de um sinal externo, de um recurso didático, para que as pessoas entendessem que deveriam fazer parte do povo de Deus para aceitarem a provisão de Deus para a salvação. Vamos, amigo ouvinte, amanhã vermos como que os apóstolos começaram a resolver este problema, este embate. E com certeza você vai perceber o quanto a Bíblia tem orientações para que inclusive hoje a igreja resolva os seus problemas e os seus embates. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.